enorme prazer estarmos aqui. A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde organiza este webinar tão especial, A Saúde Sexual, o Poder das Influenciadoras. Estamos em direto e num domingo à tarde achamos que, quando estamos a começar a pensar sobre a semana seguinte, é muito bom neste Dia Nacional e Mundial da Saúde Sexual, que se celebra precisamente hoje, reunirmos aqui um conjunto de muito interessantes influenciadoras, pelas suas características, pelo número de seguidores, e porque isto é um marco, creio eu, em que fazemos a ponte entre aquilo que nós às vezes achamos que é a saúde formal, da saúde informal e da comunicação em saúde. Sabemos que as influenciadoras são promotoras da saúde quando ajudam a consolidar a informação e combatem a desinformação, e por isso, quando nós estamos aqui a aprender e a ouvir influencers credíveis, estamos a dar mais passos para a parceria com as comunidades e a criação de redes contra a desinformação em saúde. E isto é que é importante. E por isso passo a apresentar quem está connosco, a doutora Nádia Sepúlveda. Ela é médica de Medicina Geral e Familiar. A doutora Raquel Vareda é médica interna de Saúde Pública. A doutora Rita Paiva, que é fisioterapeuta e também é doutora em Ciências da Saúde. Acrescem a este grupo de influenciadoras duas especialistas em comunicação. A professora Célia Belim, que é professora do ISCS, em Lisboa, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e a doutora Vânia Lima, que é diretora da ONU. O evento será então moderado por mim. E por isso lançava já um repto que acho sempre muito interessante quando nós falamos em saúde sexual e sexo. O sexo é apelativo, é ótimo, mas aquilo que vocês fazem de facto é falar e escrever sobre saúde sexual. Então, começando pela doutora Nádia e depois seguindo para a doutora Raquel Vareda e a Rita Paiva, o que é que vocês diferenciam entre sexo e saúde sexual? E porquê? Olá, boa tarde. Então, a verdade é que nós sabemos que o sexo vende, não é? Obviamente que é um tema que as pessoas sentem sempre naturalmente atraídas, mas ao mesmo tempo também um bocadinho retraídas ao mesmo tempo. E quando nós queremos falar de saúde sexual, é para ajudar as pessoas a serem mais completas, porque quando nós falamos de saúde, estamos a pensar em todas as vertentes da pessoa, nomeadamente a saúde sexual. E é um bocadinho nesse âmbito, que é tirar um bocadinho a parte, se calhar, brincalhona e se calhar até duplo sentido, pegar na saúde sexual é ir um bocadinho ao cerne de procurar o bem-estar quando as pessoas falam de sexo, não só pela parte de ser algo apelativo do ponto de vista de pornografia ou algo desse género, é mesmo as pessoas sentirem-se bem quando falam de sexo e, neste caso, juntar à saúde. É um bocadinho por aí, mas também se podem divertir, obviamente. Interessante. Doutora Raquel Vareda, então, sexo, saúde sexual, que diferença é esta? Bom, é assim, por definição, sexo seria relacionado com as características físicas das pessoas, portanto devíamos estar mais a falar de atividade sexual. Mas dito isto, que é mais uma provocação, ou seja, nós quando falamos em saúde sexual, aquilo que nós estamos a tentar fazer, e efetivamente o que nós falamos nas nossas páginas é de saúde sexual e não propriamente de atividade sexual, embora às vezes também utilizemos isso para poder puxar o tema da saúde sexual, porque é realmente a parte mais interessante, tentar desconstruir algumas coisas que acontecem durante a atividade sexual, mas aquilo que nós queremos essencialmente fazer com a população é promover, portanto, ou seja, a saúde sexual é uma área, são várias áreas da medicina e nós queremos promover comportamentos salutogénicos, portanto, comportamentos de saúde, seja em termos de reprodução, de comportamento durante a atividade sexual, de infecções sexualmente transmissíveis, de contracepção, todas essas coisas, e nós tentamos trazer para a conversa à volta da atividade sexual. E acho que é isso que nós tentamos fazer, por isso, sim, efetivamente nós não falamos de sexo propriamente dito, mas trazemos bastante para o sexo da nossa área, que é a medicina. Muito bem. Doutora Rita Paiva, então,
Olá, boa tarde a todos, Boa tarde. Obrigada pelo convite. Como disse a colega doutora Raquel, e muito bem, a palavra sexo tem então uma dupla conotação, não é? Para mim é o conjunto de características que se começam a desenvolver desde a infância numa pessoa e por outro lado também pode ser entendido de forma mais coloquial e pela sociedade como a relação sexual ou o ato sexual. Gostava já de clarificar que o ato sexual temos que quebrar já aqui o paradigma de que tem que ser sempre de forma acompanhada, também pode ser a sós, não é? E como fisioterapeuta especializada na área da uroginecologia e da obstetrícia, para mim o cuidado ou a saúde sexual não é mais do que cuidar a saúde sexual das pessoas desde um ponto de vista físico e emocional. Através das nossas redes sociais, nomeadamente das minhas, eu tento promover a saúde sexual desde o âmbito da obstetrícia ou mesmo da sexualidade, ok? Passando informação para a sociedade e as pessoas que não são profissionais de saúde, para que estas tenham mais conhecimentos nesta área, ou prevenção de patologias de pavimento pélvico ou disfunções do pavimento pélvico na área da sexualidade, e também fomentar aqui o trabalho multidisciplinar, porque acho que só conseguimos ter uma boa saúde sexual se temos efetivamente um trabalho multidisciplinar entre profissionais desde médicos, fisioterapeutas, psicólogos, etc, etc, etc. E professora Célia, como comunicamos saúde sexual e sexo? Que diferenças há e que particularidades há? Olá, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Estou com muito prazer entre este grupo de influenciadores digitais, cada um o seu contributo para a informação, para o conhecimento sobre a saúde sexual. A saúde sexual e comunicar a saúde sexual implica comunicar o bem-estar em várias dimensões, a dimensão física, a dimensão mental, psicológica e a dimensão social, em que se inclui naturalmente toda uma abordagem respeitosa relativamente à sexualidade. Para mim comunicar a saúde sexual é também comunicar a sexualidade, naturalmente. Portanto, e todas as derivações inerentes à sexualidade, a sexualidade aqui entendida como o conjunto de comportamentos que concernem à satisfação e necessidade da necessidade e do desejo sexuais, e a saúde sexual envolve não só esta sexualidade, como orientação sexual, o bem-estar social associado a estar bem com a sua própria orientação sexual, com a sua satisfação, com a satisfação das suas necessidades e do prazer sexuais. Bem, mas em termos de comunicação, é uma comunicação, quanto a mim, não é fácil, porque são temas tabus e, por conseguinte, são complexos, são temas muito místicos, portanto, mitologizados, perdoem-me a expressão, e carecem de desmistificação, de desconstrução. Não é fácil, porque exige toda uma linguagem um tanto ou quanto leve, uma linguagem esclarecedora, e não é fácil, atendendo a que estamos aqui a falar, como já referimos, de temas tabus. De qualquer modo, a influência digital e estes influenciadores digitais com autoridade referente à sua profissão, à sua formação, têm autoridade para falar sobre saúde sexual e têm desempenhado todo um papel muito valioso, concretamente no esclarecimento destas questões tão opacas para os jovens. Muito bem. Sim, senhora. Já continuamos. Doutora Vânia, o que é que tem a dizer sobre isto, saúde e sexo? Então, boa noite a todos. Eu acho que podemos começar já pelos termos, o sexo ou o ato sexual e a questão da saúde sexual. Nós temos aqui um saúde antes da palavra sexo ou sexual. Portanto, nós aqui conseguimos, se calhar, começar já com a quebra do tabu, porque é saúde, é diferente, nós não estamos só aqui, como a Nádia dizia, a brincar, a ser uma coisa assim mais naughty, ou nós estamos a falar de saúde, portanto, saúde é um todo. E eu acho que a partir daí as coisas já são bastante diferentes. E portanto, no fundo, a questão de comunicar a saúde sexual é isto, é
é quebrar tabus, é fazer as pessoas perceber que é saúde como qualquer outro tipo de saúde, não é? É igual, sei lá, a falarmos de dores nas costas, é igual, só que se calhar é mais importante porque pode estar presente no nosso dia-a-dia de forma mais frequente do que umas dores nas costas, felizmente, e é a questão de comunicar como um todo, é percebermos que a saúde sexual não é só o ato sexual, é tudo. E pronto, e como a professora Célia também dizia, a questão de simplificar a linguagem e de, através de coisas que são muito próximas a toda a gente, perceber que, ok, isto é normal, eu também tenho isto, que giro, outras pessoas também têm, eu não sou estranha, portanto acho que é precisamente esta diferença entre um ato e o holístico. E isto entramos então no campo dos próprios temas, não é? E dos temas e das linguagens, não é? Em literacia em saúde nós sabemos que temos que usar sempre uma linguagem clara, acessível, compreensível, assertiva, construtiva. E então lançava-vos o repto como é que vocês escolhem os temas e que temas que vocês escolhem e depois que tipo de linguagem é que utilizam para os vossos públicos. E começava pela doutora Nádia. Então, a escolha dos temas normalmente é muito mais na base de perceber quais é que são as dúvidas de quem me segue e de quem vê o conteúdo, para conseguir assim responder àquilo que são as verdadeiras questões das pessoas. Porque, por exemplo, às vezes nós podemos incorrer um bocadinho, ou como profissionais de saúde, no erro de achar que toda a gente sabe isto é super básico ou algo desse género, e quando questionamos diretamente as pessoas, que dúvidas é que vocês têm? E nós muitas vezes até somos surpreendidos. Eu falo por mim, coisas tão simples como perceber que a uretra e a vagina são orifícios diferentes. Há muitas pessoas, inclusive pessoas jovens, que não têm essa percepção. E por isso, se eu fosse partir do princípio, não é, com a minha base de formação, de que isto a gente sabe, porque tivemos ciências e demos isto no 3º ano, ou lá quando é que foi, e a verdade é que depois no terreno nós vemos que as pessoas têm muitas dúvidas. Portanto, os temas vêm sempre das pessoas e também de coisas que eu muitas vezes percepciono que são importantes toda a gente saber, nomeadamente infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes as pessoas não perguntam isso diretamente, mas como é um tema de tanta importância para viver uma sexualidade segura e em pleno, são daqueles temas que também empurram um bocadinho. E sempre com linguagem simples, claro. Além das infecções sexualmente transmissíveis, quais são os outros temas que aborda no seu canal? Então, já falei um bocadinho de tudo. Agora ficamos sem ouvir. Se calhar então passamos à doutora Raquel Vareda. Doutora Raquel. Claro que sim. Então, pronto, no seguimento daquilo que a Nádia disse, eu acho que nós acabamos por aproveitar realmente muito as dúvidas que nos vão chegando às nossas páginas. Além disso, eu também tento aproveitar muito os dias temáticos, sempre o Dia Mundial do HIV, HPV, contracepção, dias de saúde sexual, e tentar aproveitar esses dias em que já há outras pessoas a falar sobre isso, provavelmente os jornais ou tipo o main media, tipo a televisão e afins, também já vai falar um bocadinho sobre isso, e portanto as pessoas já estão um bocadinho mais ali preparadas para absorver alguma informação extra, que às vezes quando o tema cai assim um bocadinho do céu, não vai ter tanto engagement, e portanto não é tão boa altura para comunicar com as pessoas, porque elas não vão estar disponíveis. Se eu tentasse comunicar com as pessoas quando está toda a gente a falar da guerra na Ucrânia ou de outro tema qualquer importante, não vai existir disponibilidade mental e emocional das pessoas para essa comunicação. Portanto, obviamente tento gerir estas coisas, e ir sempre muito de encontro em termos de linguagem, de encontro à forma como as pessoas comunicam elas próprias comigo, embora eu também tente incutir um bocadinho de linguagem. Eu tento que a linguagem seja científica, e quando utilizo palavras que eu sei que muitas pessoas não vão compreender, entre parênteses explico o que quer dizer, mas eu também tento que as pessoas tentem aprender um bocadinho mais, não estou a falar de linguagem médica pura e dura, não é? Mas algumas palavras, como a própria dizer urina em vez de dizer xixi,
Eu sei que existe uma franja da população portuguesa que não utiliza a palavra urina, mas tentar incutir, explicar o que é urina, esse tipo de coisas também acho importante. E pronto, tem sido mais ou menos... Traduz o jargão técnico, Exatamente. Que é ou seja, põe o termo técnico, mas depois traduz. Isto é um princípio de literacia em saúde. E achei muito interessante esta questão de escolher os momentos certos, o timing certo para publicar e para falar. Isso também é muito bem pensado. E se calhar agora passava a doutora Rita Paiva para saber quais são os temas que utiliza e as questões da linguagem que também são importantes. Em relação a quando é que escolho determinados temas, sem dúvida realizo essa escolha tal como a minha colega Raquel, doutora Raquel, dependendo um bocadinho dos dias. Também abrindo às vezes caixinhas de perguntas nas histórias, nós começamos a perceber quais são as necessidades da população, ou seja, os temas em que têm mais dúvidas, então também escolho por aí. Muitas vezes nos direitos, que eu realizo direitos praticamente semanais do Women Care Talks, muita gente me envia perguntas sobre a área da saúde sexual ou outras, então é um bocadinho por aí também que escolho os temas. E uma coisa muito importante, com as pacientes que me chegam à consulta, sendo que eu trato disfunções do pavimento pélvico, vejo muitas disfunções sexuais, portanto consigo ter um bocadinho a noção da necessidade de literacia em saúde das pessoas, não é? Não só do conhecimento dos temas ou dos conceitos, senão também da normalização de determinadas questões, como por exemplo a dor na relação sexual, ok? Ou a anorgasmia, etc, 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 ou a disfunção erétil, então também vamos um bocadinho por aí, entendendo as necessidades. Quanto à linguagem, tento utilizar uma linguagem simples, que seja compreendida por toda a população. No entanto, também tento utilizar uma linguagem um pouco técnica, porque acho que as coisas têm que ser chamadas pelo nome e as pessoas muitas vezes não chamam as coisas pelo nome porque não as conhecem. Por isso, se nós explicarmos à frente do conceito o que é que ele quer dizer, as pessoas já sabem, e assim também podemos ter uma conversa, até por exemplo nas consultas ou nos direitos, ou o que quer que seja, na transmissão da nossa informação para fora, com os termos corretos. Muito bem, acho muito interessante fazer a avaliação da percepção das pessoas a nível da consulta e depois também esta questão de abrir perguntas, não é? Permitir que as pessoas coloquem questões, porque muitas vezes as pessoas têm receios de colocar questões e também isto também é um princípio de literacia em saúde. E saltava imediatamente para a professora Célia em relação às questões da linguagem que ela percebe tão bem e da comunicação e destes temas também que estão por trás. Bem, comunicar estes temas não é uma atividade fácil, é uma atividade que exige alguns cuidados, mas no meu entender há aqui cuidados que são transversais à comunicação persuasiva em diversos domínios da sociedade. E, por exemplo, na escolha das temáticas, ter atenção às necessidades do público. Portanto, fazer uma seleção criteriosa, atendendo sempre a essas necessidades do público. No caso da saúde sexual e de acordo com uma investigação, a pesquisa que fiz, o prazer sexual e os direitos sexuais têm vindo a assumir-se como assuntos muito prementes. Como comunicar com leveza, com descontração, com clareza, com esclarecimento, com pedagogia. Há aqui vários truques, inserir alguns apontamentos humorísticos para descomplicar, desmistificar e descontrair e familiarizar o receptor e chamá-lo para as temáticas. Não é tratar as temáticas com leviandade, não se trata disso. Organização da informação por pontos. Por exemplo, os 5 mitos ou os 7 mitos, os 5 cuidados, as X lições, os Y benefícios, os 4 tutoriais, enfim, ter atenção a esta estruturação da informação. Também o uso de palavras ou frases introdutórias, por exemplo, sabia que o top, por exemplo, dos 5 mitos, como conseguir que o melhor de... Portanto, são frases ou expressões chamativas, são fáticas, perguntas, lançar perguntas, qual a solução para, qual a cura para, como fazer, como introduzir o tema da sexualidade na infância, são sempre
digamos, cuidados que eu acho que melhoram a comunicação, os testemunhos e as próprias influenciadoras digitais, mesmo sendo médicas e falando com base em evidências, podem testemunhar certos assuntos, inclusivamente neste campo da comunicação, da literacia em saúde, há inclusivamente influenciadores digitais que se destacam pela sua partilha de testemunho próprio. Do exemplo do ator e criador de séries brasileiras, Gabriel Estrela, que fala na primeira voz das suas vivências do seu dia-a-dia como doente de HIV, e isso cria familiaridade e empatia, proximidade, evidências, provas, relatórios, experiências, portanto ter atenção a essa partilha, linguagem icónica e gráfica, que é sempre muito atrativa, com imagens, com cor, com uso de caixa alta, com bold, mas não exagerar naturalmente, para não criar ruído visual. São algumas dicas que podem ser utilizadas para comunicar melhor. Muito interessantes. E dando continuidade, então, doutora Vânia, como fazemos uma comunicação neste sentido, em relação aos temas, em relação às linguagens, o que é que tem a dizer? Sim, eu acho que a coisa mais importante e que acabou por ser dita aqui por toda a gente é a questão de conhecer a audiência. Acho que sem essa base não vale a pena fazer comunicação, porque é muito importante vocês saberem para quem é que estão a falar e quem é que é o vosso público realmente, não quem vocês acham que é. E depois, a questão de encontrar temas. Acho que o que a Rita também disse, o que a doutora Rita também disse, da questão de usar a experiência em consultório é extremamente importante. Depois também o abrir as caixinhas, não é? E perceber que, ouvir a vossa audiência, não é? Que, o que é que elas vos estão a dizer, o que é que as pessoas vos estão a dizer, o que é que elas precisam. E depois também indo ao encontro do que a doutora Nádia disse, não tomar nenhum conceito por garantido, ou seja, nada é demasiado simples, provavelmente, para a maior parte das pessoas. E outra questão também, resumindo aqui o que a doutora Raquel disse, é a oportunidade, o sentido da oportunidade, porque não interessa estarmos a falar de X, Y, Z, que seja extremamente interessante se ninguém está disponível para o ouvir. E ainda pensando aqui um bocadinho mais no meio onde vocês fazem a comunicação, que são as redes sociais, no caso particular da saúde sexual, e noutros casos também se aplica, o facto de permitir, se calhar, nas perguntas algum anonimato, eu não estou diretamente a enviar uma mensagem, se vocês abrirem uma caixinha, acaba por facilitar muito as pessoas, de facto, terem a vontade de fazer essas perguntas. E, ao mesmo tempo, a questão dos formatos, que nós também abordaremos, ajudam imenso, porque se eu estou a ver uma coisa que eu vejo no dia-a-dia, sei lá, uma trend, alguma coisa que eu estou a achar engraçada e de repente alguém a está a usar para me ensinar uma coisa, é fantástico, eu aprendo se calhar sem me aperceber que estou a aprender. E por fim, só para terminar, acho que o equilíbrio também que a doutora Raquel falou entre linguagem simples e linguagem clara, mas fazendo aqui também alguma pedagogia e ensinar os termos científicos corretos é extremamente valioso para nós aumentarmos o nível de literacia da população. É isso mesmo. Tirando esta sua frase que achei muito interessante, aprender sem mostrar que estamos a ensinar, ou seja, que estamos a aprender, ou seja, é uma aprendizagem fluida, simples, e a professora Célia tinha feito aponto para as questões dos discursos humorísticos. Vocês usam o humor nas vossas conversas? Usam o humor e de que forma? Doutora Raquel Vareda, começamos agora por si. Sim, sim. Eu não posso dizer que seja a pessoa mais humorista à face da Terra, mas sem dúvida que, também quando estamos a falar de temas que suscitam sempre alguns risos, nós já imaginamos o riso eletrónico. Sim, claro que sim. Ou seja, primeiro eu também utilizo muitos exemplos pessoais, nunca tive nenhum problema em partilhar experiências, episódios de situações que envolvem atividade sexual ou saúde sexual de uma forma geral a título pessoal, porque é realmente uma das formas mais engaging de conseguir a audiência, e mesmo em consulta one-on-one com o utente, uma das formas de mais deles se relacionarem connosco como pessoas também é nós dizermos, sim, eu também já senti isso, eu também já fiz isso.
E portanto eu sinto que essa é uma das melhores formas de fazer e tentar colocar sempre um bocadinho mais, ou seja, de piada na história, realmente foi uma parvoíce, fiz esta coisa, ri-me tanto, senti-me tão envergonhada, e dizer as coisas com muitos emojis e coisas engraçadas e obviamente contar uma história. O storytelling nas redes sociais é muito poderoso e portanto existir uma narrativa é muito importante para as pessoas. Agora não consigo dar nenhum exemplo específico. Não, mas é muito importante, esta questão da narrativa é muito importante e depois também as pessoas sentirem que elas não estão sós, há outras que também passam pelo mesmo, não é? E lançava aqui também à doutora Nádia esta questão, se usa o humor, em que circunstâncias e como é que o faz? E alguns exemplos concretos. Sim, estava aqui a pensar e estava-me a lembrar de uma coisa tão simples como quando falo de mitos relacionados com a sexualidade, sou muito brincalhona na forma como os abordo e mesmo na maneira de falar, porque há certas coisas que nos foram, não é, ditas pelas nossas avós ou pela família. Então, por exemplo... Sim, sei lá, por exemplo, eu lembro-me de ter feito um vídeo a falar de mitos que era que não conseguíamos engravidar se fizéssemos atividade sexual debaixo d'água, coisas desses. E lembro-me também de uma situação em particular que estávamos a brincar um bocadinho, a falar do orgasmo. Foi numa altura que falei imenso disso, e então tinha saído um estudo que não era assim tão credível, mas eu achei piada e então peguei nele porque era relacionar a capacidade de fecundação com o orgasmo feminino. E aquilo, obviamente que nós ainda não temos dados para dizer isso, mas achei tão engraçado que eu disse, pronto, olhem, mais uma desculpa, entre aspas, para vocês exigirem os orgasmos na altura do debate sexual, porque além disso, se estiverem a tentar engravidar, ajuda. Pronto, esse foi um dos exemplos e rimos todos um bocado nos stories com essa notícia. Engraçado. A doutora Rita Paiva também usa o storytelling, a narrativa com humor nas suas abordagens? Sim, tento usar, sempre tendo em conta um bocadinho a população, não é? Dependendo muito do tema, porque infelizmente nesta área da saúde sexual também lidamos com algumas pacientes que sofreram alguns episódios de falta de consentimento na relação sexual, etc. Então também temos que respeitar um bocadinho nesse sentido. No entanto, tento usar muito o humor à minha maneira, um bocadinho com a ironia, que é o meu principal, tenho um humor um bocadinho sarcástico, mas sim, é a minha forma. A título de exemplo, por exemplo, no meu direto anterior de quarta-feira estava a falar sobre a menopausa e estava a brincar um bocadinho com a sexualidade na menopausa, que é um tema super tabu, não é? Há aqui um bocadinho uma mentalidade que a partir do momento que entramos no período da menopausa ou pós-menopausal, que a nossa qualidade de vida sexual acaba, não é? E estava a brincar um bocadinho dizendo que o orgasmo é uma contração vigorosa do pavimento pélvico, então temos que ter muitos orgasmos para manter e prevenir as consequências da menopausa, não é? Assim um bocadinho neste sentido, mas sim, uso bastante humor e acho que é uma ferramenta interessantíssima para desmistificar e também aproximar-nos da população e que a população depois se sinta até mais à vontade para nos perguntar ainda mais coisas. Não é que é isso que nós queremos, é que se sintam à vontade para nos perguntar, para que nós cumpramos a nossa função de passar literacia e saúde. Muito bem, muito bem. Professora Célia, o humor, tinha falado há pouco, pode desenvolver um bocadinho o humor na comunicação em saúde, sobretudo nesta área da saúde sexual. Como é que devemos usar e que questões é que estão por trás? O humor, podemos usá-lo, claro que, como já foi dito, estas questões, algumas questões são questões sérias, não é? Por exemplo, quem está infectado com HIV, quem, por exemplo, teve um cancro da mama e teve que extrair a mama e, portanto, a mulher sente-se constrangida na sexualidade, portanto, é afetada ao nível psicológico e mental da sua saúde sexual. Portanto, há aqui questões complexas e sobre as quais é difícil, e até parece uma questão de mau tom, não é brincar com elas. Portanto, há que ter muita cautela nesta gestão do humor, mas há outras questões, como os exemplos que também foram dados pelas nossas influenciadoras digitais sobre estas temáticas, que podem ser avançados, e como disse a doutora Rita Paiva, o uso do humor pode contribuir para essa aproximação, para essa descontração por parte do paciente, não é? Do receptor, nas redes sociais, nas plataformas digitais,
sociais, e portanto é sempre bem-vindo. Como eu estava a dizer há pouco, o humor não pode ser confundido com leviandade, não é? Com falta de seriedade no tratamento destas questões. Portanto, tem que ser usado o equilíbrio, portanto, o bom senso, a sensatez nesta gestão do humor, mas é sempre bem-vindo, até porque o humor em quaisquer esferas sociais é sempre um bom condimento na comunicação, seja na política, seja, enfim, noutras saúdes, não é? Na saúde mental e noutras, portanto é sempre bem-vindo, desde que doseado e usado, como já disse, com bom senso. Muito bem, muito interessante. Doutora Vânia Lima, então, o humor, a narrativa, o storytelling, tudo isto anda à volta desta questão. Porque a importância e como usar, então? Sim, isto eu falar depois da professora Célia também é ingrato, porque a professora Célia fala tão bem que eu depois só vou concordar com o que disse. Mas basicamente eu acho que esta questão do humor e de storytelling ajuda a fazer aqui uma coisa, que é vocês, enquanto profissionais de saúde, têm sempre, o paciente está sempre numa posição de tudo. Eu olho para o profissional de saúde como uma pessoa que diz as coisas, eu tenho que seguir tudo e quase que, será que eu vou fazer uma pergunta que é parva? Será que eu, não é? O que é que eu vou dizer? E eu acho que o que acontece com a comunicação que vocês fazem nas redes sociais, através do humor, através de outros tipos de storytelling, é haver esta aproximação. É eu sentir, eu conheço esta pessoa, ela é tão interessante, eu sigo as três há bastante tempo e, portanto, sou uma das vossas fãs e, portanto, isto acontece-me a nível pessoal, eu sinto que posso fazer perguntas, se calhar às vezes com a minha médica de família, por exemplo, fico mais reticente. Eu acho que é isso que acontece, acho que os apontamentos do humor, ou seja, obviamente o que a professora Célia também disse e o que a doutora Rita também disse, de ter cuidado, não é? Isto não é à vontade, não é à vontadinha, os apontamentos do humor servem para eu sentir que do outro lado, apesar de estar um profissional de saúde, está uma pessoa que me quer ouvir e que o que eu vou perguntar vai ser totalmente aceite e respondido. E ao mesmo tempo também temos aqui outra coisa, professora, desculpa, é que o storytelling ajuda as pessoas a decorarem ou a relembrarem uma informação de uma forma muito mais prolongada e muito mais fácil do que ser só alguém a dizer isto é assim, 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 assim. Não, eu lembro-me, ai que giro, olha, havia aquele vídeo, ou aquela história, ou aquele caso, por exemplo, no caso do que a doutora Raquel estava a dizer, eu penso imensas vezes nos exemplos que ela dá no meu dia-a-dia, exemplos pessoais. Portanto, acho que é isso, há uma identificação que não há só com a exposição da informação. Muito bem, muito bem. Eu há bocado esqueci-me de referenciar, mas a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde também está a fazer este webinar a propósito do trabalho de mestrado da doutora Helena Soares, que está aqui também entre nós, e só para ela está como observadora, mas eu gostaria mesmo de reforçar que também estamos aqui por causa dela e por causa também da investigação que nos interessa muitíssimo aos investigadores, aos estudantes de mestrado, doutoramento. A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde aprova e acompanha estes temas que são de facto muito acutilantes e muito interessantes. Retornando então ao debate, eu acho que é interessante também pensar que tipo de seguidores é que vocês têm, porque na realidade, se calhar são populações muito diversas. Eu não sei se vocês têm os mais jovens, os mais velhos, que tipo de pessoas é que vocês gostavam de ter mais nas vossas redes e mais. Também se vocês têm pessoas que são de outros países, por exemplo, de língua portuguesa, do Brasil, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, só para tentar perceber se vocês têm essa rede mais ampla ou não, se vocês se mantêm aqui por Portugal. Começando pela doutora Nádia Sepúlveda, se puder então abordar esta questão dos públicos e das idades e das nacionalidades. Sim, então o meu público, pessoalmente, é maioritariamente mulheres, o que de certa forma para mim, ao falar de saúde sexual, acaba, apesar de eu já ter falado de saúde sexual direcionada para os homens, não chegou assim a tantos homens quanto isso, que a minha população é maioritariamente mulheres, fruto um bocadinho de todo o meu percurso nas redes sociais, penso eu, mas são muito bem-vindos os homens.
E por outro lado, são mulheres normalmente de faixas etárias mais jovens, portanto ali a partir se calhar dos 16 até aos 40, 45, esticando aqui um bocadinho, mas são muitas entre a faixa etária dos 20 e dos 30, que são aquelas que estão, digamos, mais despertas para esta questão das redes sociais e se calhar já procuram informação nas redes sociais, coisa que se calhar gerações mais para a frente não procuram. Ainda estou muito com o público português, embora o brasileiro tenha vindo a subir, relativamente a outros países a falar a língua portuguesa, não, ainda não vejo muitas pessoas, assim, representativa, em termos representativos não, ainda não tenho muitas pessoas de outros países além de Portugal e depois Brasil muito menos, mas também de outros não. Muito bem. E então, doutora Raquel Vareda, Sim. os seus públicos, de onde Estava são? aqui estava a confirmar que não ia dar dados errados. Claro, claro, claro. Eu acho que talvez porque o meu percurso seja ligeiramente diferente e porque eu não me cinjo apenas à medicina no meu perfil, por ser médica de saúde pública, existem muitas coisas em termos de saúde pública que tocam outras áreas, outras indústrias que não são puramente médicas, e eu acabo por falar muito também de economia, educação e outros tópicos. Eu tenho efetivamente um perfil um bocadinho mais diversificado, mais ou menos 20% das pessoas que me seguem já são do sexo masculino. No início era quase todas efetivamente sexo feminino, mas agora já é um bocadinho mais diversificado e eu também já sinto isso nas caixas de perguntas que faço, porque os homens têm outros temas que também gostavam de abordar. Os homens colocam já agora. Em termos ou seja, em termos de saúde sexual, muito relacionados com o comportamento sexual adequado a ter ou não, eles têm muitas dúvidas sobre consentimento, sobre aquilo que deviam fazer ou não deviam fazer, o momento adequado para o fazerem ou não fazerem, também sobre disfunção erétil, e eu falei recentemente sobre essa temática, as diferentes formas de disfunção erétil e disfunção ejaculatória também, e tentar também normalizar um bocadinho esta temática, mas em termos disto para homens tem sido mais ou menos à volta disto. Em termos de idades, 50% do meu público está entre os 25 e os 35, mais ou menos, e depois tenho uma pequena fatia um bocadinho mais nova do que isso, mas mesmo assim, em termos de distribuição, até seriam um bocadinho mais velhos, até aos 50, 60 anos. Tenho algum público nessa idade que até tenta comunicar, vai enviando mensagens, quer saber frequentemente sobre os netos ou os filhos. Também sei que tenho pais e filhos a seguir-me, porque já recebi várias mensagens de pessoas que dizem isto foi muito interessante porque a minha filha também é cega e eu assim consegui falar sobre isto ao jantar. E essas são as coisas que eu acho mais deliciosas e que me deixam muito feliz, pronto. São mais pontuais, obviamente. Muito bem. Doutora Rita Paiva, o público que está Então, públicos, a nível de países, eu estive a viver 6 anos em Espanha, portanto o meu perfil é um bocadinho misto, agora sem dúvida que ganha Portugal, no entanto tenho bastante percentagem de população espanhola a nível de seguidores e também de população do Brasil. Referente às idades, tenho idades desde os 18 até aos 54, sendo que a fatia mais predominante é dos 25 aos 34. Efetivamente ganham as mulheres no meu perfil, apesar da saúde pélvica atuar no homem, na mulher e na criança, a minha grande paixão é a saúde da mulher, portanto os meus posts estão um bocadinho mais dirigidos para a saúde da mulher, portanto nesse sentido tenho mais mulheres do que homens, mas pronto, pensar que eu já comecei o perfil sem ter população portuguesa e só com população espanhola, depois lá está, daí porque eu queria ter mais influência em Portugal, mudei a linguagem para português e então pronto, Portugal cresceu a 200% e agora é a população que ganha. Interessante. Nós estávamos, com a professora Célia, eu gostava de refletir um bocado sobre o seguinte, nós, consoante as redes, também as idades, sabemos que a população mais velha está no Facebook, a população mais nova situa-se ali e vemos pelas faixas etárias no Instagram e no LinkedIn, pronto, as redes mais profissionais. Acha que gostava de ouvir o seu comentário sobre isto, sobre a questão, as redes também posicionam também as idades
mas também se estas influências também não deviam estar nas outras redes em que sabemos que estão as populações mais velhas, mas também com necessidades de saúde e também necessidades de saúde sexual. Pois, é verdade. As redes sociais têm à partida públicos com faixas etárias pré-definidas. Não estão fixadas, mas já sabemos que há um público com idades mais avançadas que está mais cativo no Facebook, como a professora Cristina disse, mas as influenciadoras digitais, enfim, têm uma estratégia de comunicação e devem ter definido os seus públicos, não é? Portanto, e ao escolherem uma rede social digital, à partida já sabem de antemão, não é? Mais ou menos, qual a amplitude etária do seu público e inclusivamente o público vai definir a linguagem que será utilizada, portanto o seu posicionamento, a escolha temática, nós sabemos disso. Agora, transitarem, portanto, para outras, transitarem ou ampliarem a sua influência, estando presentes noutras redes sociais digitais, não, enfim, depende de cada uma, mas da vontade de cada uma, mas efetivamente, ou de cada um, não é se for influenciador digital, mas naturalmente terá que o influenciador digital ou influenciadora adaptar a linguagem, as temáticas e esse mesmo público. Enfim, é uma escolha pessoal, não é? Assim como a influência digital é uma influência pessoal. Mas quero chamar a atenção para o seguinte: estar numa plataforma digital é já a partir de ter noção de que os contextos digitais são contextos de interseção entre pessoas, práticas e tecnologias. E podem até atrair certos indivíduos que não antecipavam, naturalmente, até porque há aqui uma característica inerente aos contextos digitais que escalabilidade, portanto o caráter escalável da própria rede social. Isto quer dizer que a visibilidade potencial do conteúdo é global, portanto estão acessíveis a qualquer indivíduo. Naturalmente, ao escreverem em português, limitam-se a um público que domine a língua portuguesa e excluem o públicos que não a dominam, não é? Portanto, há aqui escolhas que são feitas quando se decide ser comunicador e influenciador digital, naturalmente. Muito bem. Doutora Vânia, os públicos, como é que estamos? Então, sobre os públicos, que é uma coisa que eu falo sempre muito, que acho que é muito importante. É assim, de facto, nós sabemos que as redes sociais têm públicos diferentes e que as pessoas se posicionam nelas também de forma diferente. No entanto, acho que também não é, hoje em dia, principalmente entre o Facebook e o Instagram, estas barreiras estão-se a esbater porque nós temos cada vez pessoas mais velhas aí para o Instagram e já não é uma coisa é só para os miúdos e o Facebook é só para as pessoas mais velhas. E há aqui algumas questões, que é mesmo quando se está a escolher a rede, nós temos que perceber que nós dependemos dessa rede e dos algoritmos para fazer comunicação. Portanto, até por muito que alguém queira fazer uma comunicação até para pessoas bem mais velhas no Facebook, sabe que provavelmente vai ter aqui alguma dificuldade em que esse conteúdo chegue às pessoas e é frustrante. Não é estar a fazer conteúdo e depois não chegar a ninguém. E outra coisa também que é importante pensarmos é que vocês, as três, são profissionais de saúde. Isto é um trabalho extra que vocês fazem. Vocês têm uma profissão que vos exige muito e criar conteúdo e bom conteúdo, principalmente conteúdo tão sustentável, é uma coisa extremamente exigente. Exige muitas horas de pesquisa, exige muitas horas para, de facto, fazer o conteúdo e outras tantas para responder às pessoas e para se envolverem com a comunidade. Portanto, a minha sugestão é sempre, talvez neste momento o Instagram é o que faça mais sentido, porque é o que chega assim a uma franja maior da população. Claro que o que a professora Célia disse tem toda a razão, não é? Vocês, só pelo simples facto de falarem em português, de escreverem em português, já estão a tomar uma decisão, mesmo que ela não seja consciente, mas ao fazer escolhas, não é? Para conseguirem fazer um bom conteúdo, o ideal é fazerem onde estão neste momento, porque de facto é o que conseguem, onde conseguem ter um impacto maior. E tocando aqui nesta questão tão importante que é, vocês realmente são profissionais de saúde
e vocês passam e combatem a desinformação que existe. Sabemos que há muita desinformação na área da saúde e dentro da saúde sexual. A pergunta que eu faço é, vocês, e se não fossem profissionais de saúde, como é que vocês acham que aquelas outras influencers e bloggers que não são profissionais de saúde, como é que elas podem aprender convosco na informação credível? Isto é, como é que vocês podem também passar a informação credível para estas outras pessoas que também querem ser influencers, mas que não têm esta característica muito específica, que não são profissionais de saúde? Como é que vocês poderiam, digamos, ensinar, partilhar? E começava aqui também pela doutora Nádia. Eu acho que isso é algo que acaba por acontecer naturalmente e acho que é das coisas mais gratificantes inerentes ao facto de fazer comunicação de educação para a saúde e de literacia em saúde, que é perceber que, de certa forma, quem nos vê e que muitas vezes são pessoas com muito mais influência, com muitos mais seguidores, darem de caras com o nosso conteúdo, partilharem e ver as partilhas dessas pessoas. Olhem, eu vi isto assim, deixei de fazer determinada coisa como fazia, percebi que não era tabu ou qualquer coisa desse género, e vermos um bocadinho essas sementes espalhadas. Portanto, acho que cada vez mais as pessoas não precisam de ser profissionais de saúde para falar de determinados temas. Aliás, muito pelo contrário, a saúde é de todos nós, e é um bocadinho aquela máxima de médico e de louco, todos temos um pouco, e acaba por ser, o difícil é a informação ser fidedigna e credível, e por isso nós também ensinamos muitas vezes as ferramentas para distinguir aquilo que são informações reais de fontes seguras, e algo, por exemplo, a minha colega a Raquel insiste muito nisto, e é uma coisa muito importante, que é não façam as coisas porque eu digo, ou porque sou médica. Não, vocês têm que saber pescar, ir ver a informação e dizer, não, isto não deve ser bem assim, esta fonte não está errada, deixem-me ver a bibliografia. Ok, é a Wikipédia. Coisas assim, não é? E, portanto, acho que é esse espírito crítico e perceber como separar o trigo do joio que se transmite, e que são estas pequenas sementes que depois vemos espalhadas, e é muito gratificante ver mudanças comportamentais nesta nova geração que está no Instagram, nestas várias gerações que já estão no Instagram e que têm aprendido, espero eu, bastante. Eu tenho aprendido. Doutora Raquel, como combatemos a desinformação, como se ensinam outros influencers a serem credíveis, a passar informação credível, porque isto de facto é uma luta constante e nacional, a questão da desinformação e das fake news, como ensinar, como partilhar. Então, isso é uma pergunta para $1 milhão, como se costuma dizer, porque eu acho que ou seja, é um problema complexo, e é um problema que eu combato não só como criadora de conteúdo, influencer nas redes sociais, mas no meu dia-a-dia como médica interna de saúde pública. Uma das grandes questões, por exemplo, para nós durante a pandemia foi realmente esta infodemia, ou seja, uma pandemia de desinformação que se gerou à volta da pandemia da Covid-19 e que existe para variados outros assuntos, pronto. Mas realmente aqui a pandemia da Covid-19 foi um marco bastante histórico, e uma coisa que a Nádia disse que faz realmente muito sentido é que, ou seja, não são só os influencers, que obviamente que é importante que todos os influencers tenham este tipo de informação, mas idealmente nós teríamos uma sociedade que já é criada com um certo pensamento crítico que é essencial, porque nós podemos efetivamente ensinar os influencers a perceber que determinadas fontes noticiosas não são fidedignas, que os títulos, ou seja, quando dizem frases demasiado simples, com afirmações demasiado aberrantes, que nós devemos desconfiar logo à partida. Nós podemos ensinar, ou seja, existem cursos de infodemia com várias técnicas para nós conseguirmos identificar, sem sequer ainda ter lido o conteúdo, que aquilo claramente não vai ser verdadeiro. E eu acho que isso é uma coisa que nós podemos e devemos fazer. No entanto, como essas notícias vão continuar a acontecer, e nós sabemos que nós temos o nosso cérebro é um bocadinho enviesado, e a partir do momento em que ele lê uma coisa errada, mesmo que nós saibamos que ela está falsa, ele vai
infelizmente, ficar sempre com aquilo na parte de trás da cabeça, porque algures leu uma coisa bizarra. E porque nós já sabemos que o cérebro funciona assim, o que nós gostaríamos de ter, na verdade, era uma ausência de exposição ou reduzir a exposição da população a essas notícias. Para não termos que andar sempre atrás do prejuízo a dizer não, isto é falso, isto vamos debunk, que é o que os nossos jornais na verdade tentam fazer, já temos imensos projetos nessa área, mas infelizmente a partir do momento em que as pessoas leem uma coisa falsa, vai ser muito mais difícil retirá-la da cabeça. Claro, claro. Ou Mas seja, pronto. o seu conselho é também desenvolver este pensamento crítico, não é? Também ensinar as pessoas a distinguir o que é fake daquilo que não é, pelas Sim, sim. características que também apontou, pelos títulos demasiado simplistas, Sim, pelo apelo, pelos contrastes, pelos enviesamentos. sim. Doutora Rita Paiva, qual é a sua opinião em relação a este tema e a esta questão? O que é que pode ensinar àqueles que são influencers e que não são profissionais de saúde? Exato. Eu acho que há aqui um dado importante que temos que pôr em cima da mesa e que pesa muito, que é a experiência pessoal, fora do Instagram, não é? Sendo influenciadores, por exemplo, posso dar nomes de influenciadores? Professora Cristina, posso, por exemplo, Vanessa Martins fez uma cirurgia à endometriose. A Vanessa passou a sua experiência pessoal, não é? E se calhar em alguns momentos transmitiu para a população uma impressão que não era a mais verdadeira e a mais correta, tendo em conta o panorama da endometriose. Portanto, a experiência pessoal de cada um, que não é profissional de saúde, aqui influencers que não é profissional de saúde, pesa muito. Depois também considero o fator sorte, entre aspas, que é sorte naquilo que leem nas redes ou nas fontes em que buscam ou que lhes é transmitido por outros profissionais de saúde, então também temos isso aqui um bocadinho que ter em conta. Conselhos, antes de partilhar alguma coisa para o público, terem a certeza daquilo que estão a comunicar, não é? Um bocadinho já o que as minhas colegas disseram anteriormente, as fontes, de quais profissionais, se a informação é verdadeira ou são fake news, entender que quando falamos de temas tão tabus como, por exemplo, a saúde íntima, a saúde sexual, a endometriose, outros tipos de temas neste sentido, muitas vezes existe a população que está a passar por esses momentos, não é? E então temos que tentar transmitir a informação o mais verdadeira possível. Se não somos proprietários ou se não temos a maior conhecimento nesse sentido, identificar um colega. De certeza que existem imensas influências que partilham o meu conteúdo, o conteúdo da doutora Raquel, o conteúdo da doutora Nádia, por isso, apesar de não terem o conhecimento na área da saúde, partilham, que para isso é que servem as redes sociais, não é? Rede, não é? Para pegarmos e partilharmos o conteúdo de alguém que efetivamente se calhar tem conhecimento do tema. Estamos na mesma a ser influencers na literacia em saúde, sem pôr o pé na poça, entre aspas, não é? E partilhando conteúdo fidedigno e de qualidade. Muito bem, muito interessante, muito interessante. Professora Célia, quero dar encaminhamento a estas reflexões tão interessantes das questões do enviesamento do cérebro, das questões da desinformação, a forma como nós captamos esse público para combater esta desinformação crescente e que estas influências fazem tão bem. Sim, claro. A desinformação crescente é uma baleita social e preocupante. E tem havido várias estratégias, várias iniciativas para combater, mas atendendo a que estamos numa sociedade em rede em que há liberdade de conteúdos, não vou dizer de informação, porque as fake news, vejam, notícias falsas ou informação falsa é até um contrassenso, mas efetivamente há diversos conteúdos materiais aos quais temos potencial acesso e é difícil para, enfim, um leigo, um jovem, é difícil conseguir avaliar a credibilidade da fonte e a confiabilidade do conteúdo. As recomendações têm vindo a ser feitas por entidades que se têm dedicado ao fact-checking e a práticas mais saudáveis no que toca à informação e ao acesso à informação e à literacia informativa, não é? Portanto, são recomendações que radicam ao nível da credibilidade da fonte, portanto, confirmar a fonte,
confirmar se a mensagem, se essa fonte é credível, naturalmente observem que as nossas influenciadoras digitais que temos cá hoje são influenciadoras que se pronunciam sobre estas temáticas com conhecimento, portanto com autoridade, com legitimidade, porque são profissionais de saúde, portanto são ávidas de conhecimento, são pessoas que têm prática, e dão credibilidade, portanto, a si próprias como fontes. Mas há outros casos em que não se consegue efetivamente aferir a fonte. É importante perceber se a mensagem que nos chega é uma mensagem que já vem sendo reenviada, porque neste reenvio perde-se a fonte original, isto também é muito importante. É importante perceber se o conteúdo provém de algum jornal, e é importante aqui ter atenção ao seguinte: a informação credível normalmente é aquela que se assume, e usando uma metáfora, como o pacote que tem um embrulho mais cativante. Enquanto que a informação mais credível é aquela que parece que está embrulhada numa folha de jornal. Naturalmente, observem que essa informação menos credível e que carece de maiores chafarizes, técnicas de chamariz para atrair atenção, é uma informação que utiliza uma linguagem mais popular e que consegue atrair mais públicos distraídos, públicos mais leigos, o que é mesmo preocupante. Também queria deixar uma última nota, que é a seguinte: com o passar do tempo, nós estando expostos a fontes credíveis e menos credíveis e não credíveis, nós esquecemos-nos da fonte, o nosso cérebro funciona assim, e retemos a mensagem. E daí a perigosidade da exposição, como falava a doutora Raquel, estas informações menos e não credíveis. É aquilo que a professora Célia chama o sleeper effect. Exatamente, o sleeper effect. E agora, como estamos quase no limite da hora, ia passar a palavra à doutora Vânia para depois fazer uma ronda final entre todas. Doutora Vânia, em relação às fake news, em relação à desinformação, Sim. o que é que tem a dizer? Eu concordo em absoluto com a professora Célia, que é se alguma coisa parece, isto acho que pode ser um princípio que as pessoas usam, se alguma coisa parece demasiado boa para ser verdade, é porque normalmente é. Mas a questão aqui é que é muito mais complexo que isto, porque não é só nós falarmos para outros influenciadores que não são profissionais de saúde e ensiná-los a ter este rigor, porque em potencial qualquer pessoa pode ser um influenciador. Portanto, isto é um problema de raiz, é um problema de ensinar pensamento crítico. O que é que nas pessoas que são profissionais de saúde existe, que se calhar não existe em muitas outras pessoas, que é o pensamento científico, não é? Vocês estudaram e a vossa formação quase que por defeito vos obriga sempre a perceber, mas de onde é que isto vem? E se calhar é isto que não acontece na restante população. E no fundo a minha sugestão, que pronto, é uma sugestão e vale o que vale, era mesmo trazer este pensamento científico ou este pensamento crítico ser incorporado na nossa formação, termos mesmo esta estimulação de pensamento crítico. E portanto não é uma solução que seja fácil, nem é nada que exista que seja propriamente simples de fazer, e também é preciso perceber que eu, por saber escrever e falar, não me torna uma especialista em comunicação, não me torna logo uma comunicadora. Portanto, é preciso que eu, quando abra o meu canal, seja ele qual for, eu tenha a noção que não é só eu saber do meu tema, eu também tenho que saber sobre comunicação. E ao fazer este trabalho prévio, muitas destas questões relacionadas com a desinformação vão sendo combatidas, porque nós ao fazermos uma formação ou ao fazermos cursos sobre comunicação, isto são os dos temas que são abordados e portanto é uma coisa que as pessoas já estão aware para. Portanto, no fundo seriam estas duas Estamos formas. quase na reta final, mas eu ainda tenho aqui alguma questão que é muito importante, que é isto é uma ponte entre aquilo que é a comunicação em saúde formal, representada na questão pelas médicas que vocês são, pela Sociedade Portuguesa de Líderes em Saúde, mas ao mesmo tempo a ponte com aquilo que são os influencers, os influenciadores das redes sociais. Curiosamente, vocês são todas profissionais de saúde e têm muitas cartas a dar.
mas de facto existem muitos outros influenciadores e eu penso que a sociedade, a organização formal da saúde tem que fazer a ponte com os influenciadores para que haja esta credibilidade potencial da informação. E por isso uma última ronda para dizerem em 1 ou 2 minutos é o que é que vocês podem ensinar às organizações de saúde que ainda não sabem comunicar bem a saúde, que há muitas, o que é que vocês podem transmitir de regras, de dicas, de orientações que as organizações de saúde possam aprender convosco. E juntando a isto, o que é que vocês gostariam muito de fazer no futuro dentro das vossas áreas, dos vossos bloggers, a nível da saúde sexual? Porque hoje é o Dia Nacional e Mundial da Saúde Sexual e terminávamos então assim com uma frase. Por isso, que ensinamentos é que vocês podem dar às organizações de saúde que possam ser úteis para uma boa comunicação em saúde credível e o que é que vocês ambicionavam fazer nos vossos blogs, nas vossas vidas, para terminarmos? Doutora Nádia Sepúlveda. Então, é uma pergunta com um grande peso. Digamos que eu acho que uma dica fundamental é termos mais aproximação com a população, não só com associações, mas também os próprios profissionais de saúde, que muitas vezes criamos algum distanciamento que faz que aconteça o que dissemos há um bocadinho, não é? Que as pessoas não se sintam à vontade para colocar as questões. Como eu costumo dizer, não há questões estúpidas. Todas as dúvidas das pessoas são legítimas e se calhar tentar um bocadinho essa aproximação, deixar cair um bocadinho o paternalismo, deixar que sejam as pessoas também terem o seu próprio caminho e não, usem sempre preservativo, imaginemos aqui na área da sexualidade, usem sempre... É mesmo 1 minuto, qual é a sua mensagem final? O que é que gostava de fazer? Então, o que é que ambiciona? Ambiciono. Eu acho que isso é sempre muito difícil de dizer. Eu simplesmente tenho uma grande paixão pelo que faço e adoro falar de saúde sexual e gostava que as pessoas pudessem sentir-se incluídas quando nós falamos de sexualidade, seja que orientação tiverem, seja o género que tenham, com que se identifiquem, e acho que a nossa linguagem enquanto profissionais de saúde tem que tender para isso, para sermos inclusivos Muito e bem. para toda a gente. É uma excelente mensagem, a inclusão. Doutora Raquel Vareda, o que é que tem para ensinar às organizações de saúde e o que é que ambiciona? 1 minuto. Então, para ensinar às organizações de saúde, muito rapidamente, eu acho que realmente uma das coisas que falha mais é o facto de serem organizações e não terem pessoas a dar a cara. É muito mais difícil relacionarmos com uma organização, especialmente já existe alguma dúvida na sociedade sobre a legitimidade dessas organizações e, portanto, ter profissionais reais das organizações a dar a cara, eu acho que ajudaria muito na transmissão de informação. Em termos daquilo que eu ambiciono, continuar a fazer aquilo que faço, gosto bastante, obviamente gostaria sempre de alcançar maior número de população e profissionalmente gostaria muito de trabalhar na divisão da Direção-Geral da Saúde, de Literacia, Saúde e Bem-Estar, portanto pode ser que um dia vá para um nível mais nacional, porque agora faço só literacia a nível local. Tenho que ir falar com o Dr. Miguel Calda Riaga, eu acho. Exatamente, um dia vou chateá-lo. Doutora Rita Paiva. Então, aqui um bocadinho a nível de ambição para a passagem de informação, o que eu mais gostaria era que se começasse a ouvir mais os outros, ou seja, que os outros profissionais, que começássemos a ter, vou sempre à mesma questão, quem me segue sabe, ao trabalho multidisciplinar e trabalho em equipa, porque só com o trabalho em equipa conseguimos prestar uma maior atenção assistencial e qualidade assistencial ao paciente e à população. Por isso, as organizações, a palavra mesmo de ordem do dia é ouvir os outros e trabalho multidisciplinar. A nível de ambição profissional, continuar a fazer aquilo que eu gosto também, gosto muito daquilo que eu faço e tentar chegar a mais e mais população, porque a área da fisioterapia pélvica ainda é um bocadinho desconhecida e muito importante, por isso é mesmo esse o objetivo. Muito bem, muito obrigada. Professora Célia, 1 minuto. Muito bem, várias palavras-chave já têm sido avançadas, com as quais concordo perfeitamente. Eu avançaria a ideia de uma comunicação por parte das entidades de saúde empenhada em responder às necessidades dos públicos. Uma comunicação inclusiva, que, como já foi dito pela doutora Raquel,
de proximidade, respeitosa, esclarecedora, positiva, que também é muito importante, humana, uma comunicação humanizada, com todos estes atributos, audível, não é? Portanto, audível e também que saiba ouvir, como disse a doutora Rita, concordo com todos estes atributos. Acho que a comunicação, para ter ganhos, para surtir efeito, carece efetivamente de vários atributos. Claro que um ou outro pode estar em maior destaque, pode ser mais proeminente, mas efetivamente para surtir maior efeito carece de várias qualidades que também as influenciadoras digitais que falaram antes de mim pronunciaram e referiram. Muito bem, obrigada, professora Célia. Doutora Vânia. Então, eu acho que a primeira questão em relação às organizações é mesmo o conhecerem a audiência, como a professora Célia estava a falar, porque eu sinto que às vezes as estruturas são tão grandes e o trabalho é tão complicado e os recursos humanos são tão poucos que as pessoas acabam por entrar um bocadinho em piloto automático e não é fácil, de facto, pararem para fazer estratégia e para perceberem para quem é que estão a falar e como é que seria a forma mais fácil de falar para estas pessoas. E a outra sugestão é o que eu digo sempre, que eu acho que é o que a comunicação precisa, é trabalhar em rede. Por exemplo, o que nós estamos a fazer aqui, uma DGS fazer também, vocês estarem lá, que vocês estão todos os dias com as pessoas, estão nas redes sociais, a ouvirem-vos, receberem feedback da vossa parte e de outros profissionais de saúde, e é isso, é trabalhar em rede e trabalhar de forma multidisciplinar, como também dizia a doutora Rita. Muito bem, a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde está convosco, porque acredito de facto que as influências possam ter uma ponte muito credível junto das organizações. Trabalhar em rede é essencial. A professora Célia Belino também é vice-presidente do Conselho Científico e a doutora Vânia também é membro da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Estamos muito satisfeitos por ter organizado, e a doutora Helena Soares, que nos lançou este repto de fazermos este evento. Vejo aqui alguns, vejo por exemplo a enfermeira Berta Augusto, e gostava também, vejo a enfermeira Sandra Laia Esteves também, pertence à Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, e por isso se calhar abria aqui uns minutos para ouvir também as pessoas do público para comentarem alguma coisa sobre este evento. Se calhar pedia à enfermeira Sandra Laia Esteves ou à enfermeira Berta para abrirem as câmaras e juntarem aqui um pouco também a sua voz. Se é que elas estão ali online, mas parece-me que sim. Não? Ou a enfermeira Graça, ou estou a ver a professora Helena Alves Sampaio. Professora Helena Alves Sampaio, olá, como está? Do Brasil, muito gosto em vê-la. Está sem som, professora Helena. Professora Helena também é uma especialista. Olá, professora Helena. O que é que tem a dizer aí do outro lado do mundo, do Brasil? Eu concordo com o que elas disseram, que nós estamos ainda aquém de Portugal em relação a essa questão. Não é uma área que eu atue, mas a gente vê que o enfoque é muito pequeno ainda, muito pouco abrangente. Nós temos no Ministério da Saúde a saúde do homem e a saúde da mulher, mas expandindo para as redes, é aí que eu acho que é um grande problema nosso. Eu acho que deveria haver uma combinação maior entre política de saúde pública e as redes sociais, porque elas estão soltas, sem fiscalização. Então, quando você tem um profissional utilizando as redes, você pode confiar na informação, mas quando você tem um influenciador que não é formado numa área de saúde, você não sabe, e ele está solto, ele está livre para falar o que ele quer, não é? Então, eu acho que essa é uma grande questão, tinha que haver um envolvimento dos conselhos das profissões para fiscalizar tanto o que nós, enquanto profissionais, falamos, como também o que os influenciadores não preparados falam para que haja, não vou dizer que a gente é contra falar em liberdade de expressão, a gente não pode ir contra, né? Mas a gente não pode permitir uma fake news, né? Então precisava ter um gerenciamento maior de como é que essas redes estão funcionando. Muito Pelo bem, menos aqui entre nós está assim. É uma perspectiva muitíssimo interessante. A questão da supervisão das redes acho que é muito interessante e de refletir sobre isso até de uma forma mais aprofundada em outro webinar. Muito obrigada. Eu já vejo a enfermeira Sandra Laia Esteves. Olá. Olá, como está? Olá, boa noite a todos e a todas. Quero dar os parabéns à Sociedade Portuguesa de Literacia por esta excelente organização.
deste webinar e tão importante, alusivo ao Dia Mundial da Saúde Sexual. E às seguidoras, às influenciadoras das redes sociais, que são realmente muito importante passarem-nos a mensagem de informação credível. Posso partilhar que no meu dia-a-dia deparo-me com situações que nos deixam inquietas e integro uma equipa de saúde escolar em que os próprios comunidades educativas manifestam algum desconforto em trabalhar estas áreas e apelam realmente à colaboração dos profissionais de saúde para os apoiar. Eu levanto a questão se é que não faz mesmo parte integrar no plano de estudos curriculares estas questões da saúde sexual, porque devemos apostar realmente na educação, não é, para ter resultados benéficos a nível da saúde sexual. Muito interessante, obrigada, enfermeira Sandra, de facto são questões também muito importantes. Estava a ver também na rede a enfermeira Patrícia Martins, não sei se ela consegue fazer a ligação, mas também gostava de a ouvir. Quem quiser também pode abrir a câmara e participar, porque eu acho que isto é importante. Temos aqui vai contribuir. uma pessoa, professora, o Pedro Ribeiro, que pediu para falar. Vamos embora, o Pedro Ribeiro, com certeza. Não estou a ver aqui no ecrã. Já estou. Olá, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais felicitar a iniciativa e depois eu gostava de fazer uma pequena reflexão enquanto estudante e investigador na área da comunicação, ciências da comunicação, mais propriamente ligado à semiótica social e aos estudos do discurso, é o meu posicionamento. Eu gostava de fazer uma reflexão aqui a propósito do humor e na forma como o humor, do ponto de vista discursivo, pode de facto legitimar ou deslegitimar determinadas realidades. E portanto, aplicando um trabalho que já apresentei, que não tem necessariamente a ver com saúde ou diretamente, acho que isso também se pode aplicar na saúde, porque usar o humor para legitimar, não é? Por exemplo, quando se fala de sexo anal e de acidentes, não é? E de fazer humor com isto, nós estamos a legitimar que estes acidentes são possíveis, não é? Nós estamos a mostrar que é possível isso acontecer e, portanto, promover também o bem-estar. E, portanto, isto é uma forma de concretizar isso, a meu ver, e pode ser potencialmente interessante para futuramente se investigar também o humor na saúde como a estratégia de legitimação ou até de deslegitimação. Porque no meu caso, o que eu estudei foi a deslegitimação. Muito bem, acho que é um excelente contributo, Dr. Pedro. Obrigada também por assistir a este evento. Estou a ver a enfermeira Patrícia Martins, ela como vice-presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Nutrição e Saúde. Também vamos ouvi-la um pouco, porque acho que isto são contributos também muito importantes que todos podem dar. Boa tarde a todos. Antes de mais, foi um prazer e um privilégio assistir a este webinar. Tivemos aqui excelentes comunicações, muito boas, gostei imenso, aprendi. E deixe-me só dizer que, em termos é um tema extremamente importante, estruturante ao nível do ser humano, e por isso existe a Lei da Educação Sexual nas escolas em vigor, e é mais uma razão para percebermos o que é que está a ser feito em termos dos nossos jovens nas escolas, para que haja tanta desinformação e tantos tabus neste tema, que é estruturante para qualquer ser humano e tão natural como ir ao oftalmologista ou falar sobre outro problema qualquer. E de facto, se já existe esta lei que se aplica aos nossos jovens, porque é que há tanta desinformação que muitas vezes com consequências um bocadinho, pronto, para o desenvolvimento do ser humano, que se podiam evitar, e poderíamos ter crianças e jovens mais esclarecidos, mais informados, mais felizes, mais saudáveis, e portanto é um tema que urge falar e desmistificar. Parabéns pelo vosso excelente trabalho, foi de facto muito interessante e espero termos mais contributos e voltarmos aqui a falarmos sobre este tema com outros públicos que é muito importante. E neste caso refiro-me também aos professores, que é muito importante eles serem envolvidos e terem ferramentas e estarem preparados para abordar estes temas nas escolas com os nossos jovens, porque muitas vezes existem as leis, mas depois os profissionais que estão a implementar
não detêm nem técnicas, nem ferramentas, nem à vontade para falar sobre estas questões. E, portanto, era importante também fazermos uma análise sobre o que é que está a acontecer atualmente e darmos ferramentas a estes profissionais tão importantes e que têm um papel tão importante no nosso dia-a-dia e no desenvolvimento dos nossos jovens. E, mais uma vez, parabéns e obrigada pelo vosso trabalho. Obrigada, enfermeira Patrícia. Estou a ver também outra pessoa, a doutora Liliana. Boa tarde. Olá, boa tarde. Não sou doutora, sou apenas uma pessoa vulgar que estive a assistir através da doutora Rita Paiva, foi por aí que eu conheci e tive conhecimento. E apenas para vos agradecer pela vossa disponibilidade de transmitirem a todos quando estiverem presentes o quanto é importante falar sobre a saúde sexual, que é um tabu para tanta gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Liliana. Gostamos muito da sua opinião, porque também é importante. E lanço aqui o repto de voltarmos a refletir sobre isto de uma forma mais aprofundada. A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde tem aproveitado estes webinars para fazer pequenos e-books, onde a reflexão que há no webinar é acrescentada por alguma avaliação científica, e por isso vocês têm também um pequeno questionário que podem responder no chat, que a doutora Helena agradece que vocês respondam, mas também lanço-vos o repto de quem quiser contribuir para este e-book que iremos fazer com estes conteúdos, por favor façam-nos chegar um textozinho, 10 linhas, 15 linhas, aquilo que quiserem, sobre a vossa opinião e que ligue também as influencers, a saúde sexual e o que é importante para vocês nesta altura. Estou a ver a enfermeira Graça Feio, uma especialista em literacia em saúde. Muito gosto em vê-la, enfermeira Graça. É muito bom vê-la por aqui. Obrigada, professora, também gosto muito de a rever. E também estive a ver e tenho que dar os parabéns por abordarem um tema que continua a ser um tema tabu. E pronto, por curiosidade, ontem até numa das telenovelas que dão nas nossas televisões, uma telenovela portuguesa, que na personagem interpretada pela Rita, agora esquece-me o nome dela, que ela era casada, não sei se sabem, com um oficial da Marinha, e então ontem ela, numa relação com outra pessoa, disse que descobriu pela primeira vez, apesar de ter uma relação conjugal já de vários anos, que foi a primeira vez que ela teve um orgasmo. Acho que foi um tema que é um tema importante também para ser abordado. Eu achei pronto, interessante ontem ter visto isso de fugida e hoje o tema, abordar esse tema, e acho que é importante também, uma das formas de chegar a mais população. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigadíssima, enfermeira Graça, é um enorme... Obrigada, professora, gostei muito de a ver e parabéns a todas. Obrigada. Obrigada. Tenho aqui algumas pessoas que também estão aqui a colocar alguns comentários. Doutora Inês Pinto, não sei se está ainda por aqui. A doutora Inês Pinto. Está? Acho que está. Acabou de colocar uma questão. E a enfermeira Paula Taborda também fez aqui uma reflexão, colocou um site, mas eu não consigo ver que site é que é. Português, Medscape, não sei. A enfermeira Paula Taborda está por aí? Quer comentar? Ou... Olá. Olá, enfermeira Paula, como é que está? Então, muito gosto. Está tudo bem, obrigada. Bom vê-la por aqui, que bom. Queria felicitar a todos. Pronto, eu não consigo ouvir de início, mas aquilo que eu ouvi achei muito interessante. Acho que era muito importante também para os outros influencers terem a noção de que estes profissionais de saúde existem, e até eu sigo alguns e em alguns conteúdos a nível deste nível da saúde sexual, era muito importante realmente haver este saber que existem efetivamente profissionais de saúde a lançarem informação nas redes sociais tão pertinente e credível, obviamente.
A questão que eu pus aí foi um artigo que saiu agora há muito pouco tempo da Medscape, que diz respeito ao sexo anal e que diz respeito a muitas questões, desde, por exemplo, os jovens, e isto aconteceu, se não estou em erro, no Reino Unido, os jovens estarem a utilizar o sexo anal para não engravidar. E não se falar nas consultas de todas as questões e das consequências que podem ter para a saúde delas esta prática. Pronto, foi só essa questão que era muito importante e que efetivamente, e pela minha experiência, de facto, não acaba por numa consulta não se ter, eu não sei se será o tempo, pronto, não, para se falar destas questões e que agora estão a começar a aparecer também. E que sempre existiram, obviamente. Muito obrigada, enfermeira Paula. Já vamos adiantados na hora, isto era para ser 1 hora, já estamos quase 1h20. Quero agradecer muitíssimo às influenciadoras, à doutora Nádia Sepúlveda, à doutora Raquel Vareda, à doutora Rita Paiva, à professora Célia Belim e à doutora Vânia Lima, por estarmos aqui este tempo de domingo à tarde, que é um tempo de descanso, mas que se juntaram aqui nesta dádiva de informação. A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde está completamente disponível para continuar a falar convosco e agradecemos. Vamos em breve pôr esta gravação, este webinar online, e por isso muito obrigada a todos e até breve, até a próxima. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite.